Olá pessoal, como vocês estão? Hoje nós iremos conversar a respeito do direito de vizinhança. E quando a gente fala de direito de vizinhança, a gente precisa ter algumas ideias em mente, né? Então o que eu quero discutir com vocês em um primeiro momento são as características dos direitos de vizinhança. Também quero conversar um pouquinho a respeito do uso anormal da propriedade, né? E quais serão os critérios para a gente analisar se o uso daquela propriedade está se dando de forma anormal ou não. E por fim, eu quero conversar com vocês acerca de dois institutos. Um que é sim de direito de vizinhança, que é a passagem forçada, e um outro instituto que não é de direito de vizinhança, que é a servidão, mas que se confunde muito, tanto um quanto o outro, e as provas do exame de ordem tendem a pedir demais essas duas figuras. Ok, então para a gente iniciar, a gente precisa conversar a respeito das características desse direito de vizinhança. Então, quais são as características do direito de vizinhança? Todos os institutos do direito de vizinhança, eles são previstos em lei. Além disso, a gente tem aqui uma desnecessidade, ou seja, uma ausência de necessidade de registro, o que difere os direitos de vizinhança dos demais direitos reais. Como a gente for conversando, e já conversou quando falou de propriedade, há necessidade, por exemplo, para que haja transferência de propriedade, que haja registro. Quando a gente for falar de servidão, usufruto, direito real de superfície, a gente vai ver que para que haja configuração do direito real, a gente também vai precisar de registro. Isso tudo porque o direito real precisa ter publicidade e esse registro é o que vai garantir que há essa publicidade e, portanto, aí sim ele vai poder ter as características de ser erga omnes e ter o direito de sequela garantido, ok? Então, como a gente viu até agora, o direito de vizinhança, ele vai decorrer direto da lei e justamente por ele decorrer direto da lei, ele não apresenta necessidade de registro. Além disso, o direito de vizinhança, né, os institutos do direito de vizinhança são tidos como obrigações propter rem, e a gente já conversou a respeito das obrigações propter rem, que são aquelas obrigações próprias da coisa. Então, obrigação propter rem é obrigação própria da coisa. Na verdade, essas obrigações, elas são figuras híbridas, né? Que na verdade não são nem figuras completamente do direito obrigacional e também nem figura completamente do direito real, mas ela tem características tanto de direito obrigacional, por isso que chama-se obrigação, quanto características do direito real, que no caso aqui, né, por isso essa característica de ser propter rem, de ser própria da coisa, de seguir a coisa, né? Isso significa que será chamado a responder por essa obrigação propter rem quem for titular da coisa naquele momento em que for ser chamado para responder, ok? Exemplo clássico de obrigação propter rem são os IPTUs, por exemplo. Beleza? E aí a gente viu então as três características dos direitos de vizinhança e isso vai se aplicar a todos os institutos de direito de vizinhança, como passagem de cabos e tubulações, árvores limítrofes e etc. Ok? E aí a gente precisa conversar a respeito do uso anormal da propriedade. O que a gente entende por uso anormal da propriedade? Porque quando a gente fala de direito de vizinhança, a nossa preocupação é o seguinte: se eu tenho uma propriedade e outra propriedade, e em tese a propriedade é um direito absoluto e que garante diversos poderes àquele que é proprietário, até onde vai o limite do uso dessa propriedade? Quando que eu posso considerar que uma determinada pessoa ultrapassou os limites mínimos ali da propriedade? Olha lá, o código vai trazer em relação a esse uso anormal da propriedade, o artigo 1277 do Código Civil, olha lá. O proprietário ou possuidor de um prédio tem direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, sossego e à saúde do que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha. Então, se o ato interferir com a segurança, saúde ou sossego dos vizinhos, ele vai poder ser um ato que será cessado, né? Inclusive aqui por eventual decisão judicial e até força policial. Tranquilo até aqui, pessoal? Beleza?
E como que eu vou averiguar, então, no caso concreto, né, como que eu vou definir que aquele ato é um ato considerado um ato anormal, de uso anormal da propriedade? Bom, o que eu tenho que verificar? O que a doutrina traz pra gente são 3 critérios importantíssimos pra gente definir o que é cada um, né, desses usos anormais. Primeira coisa que eu tenho que olhar é a extensão do dano. Então, houve dano. Aquele uso está causando danos para os vizinhos? E aqui a gente tem um critério objetivo, né? Então, eu não vou averiguar se tem a intenção de causar dano. A intenção passa a ser irrelevante. O que importa aqui é que houve um prejuízo, que houve um dano. Além da extensão desse dano, a gente precisa também verificar em qual zona, em qual área da cidade essa atividade está ocorrendo. O que eu quero dizer com isso? Determinadas atividades que causam interferência no meio podem ocorrer, por exemplo, em uma zona industrial. Essas mesmas atividades, se ocorrerem numa zona residencial, já pode ser entendido como uso anormal. Então, por exemplo, né, emissão de poluentes em determinada medida, né, a gente vai ter que verificar aqui também a questão de direito ambiental, de barulhos. Em uma zona industrial, eu tenho um determinado limite, porque ali é uma zona afastada, geralmente da cidade, em que há preferencialmente a indústria é sediada ali. Se essa mesma indústria for para uma zona residencial, é óbvio que o critério vai ter que ser diferente, porque eu estou falando de um local em que se predominam residências e que o barulho, por exemplo, a determinado horário, é muito prejudicial ao descanso, ao sossego, inclusive à saúde. Beleza? E o terceiro critério que a gente precisa conversar é o da anterioridade da posse. Então, também se leva em consideração quem teve a posse anterior. É a chamada teoria da pré-ocupação, ou seja, quem ocupou antes. Porque se eu não conseguir averiguar pela extensão do dano, pela zona da cidade em que está situado aquele imóvel, eu posso verificar por quem primeiramente ocupou o lugar e, em tese, quem ocupou primeiro teria preferência. Obviamente, pessoal, que esses critérios todos aqui são diretrizes, né? Eles são indicativos para que o juiz consiga, ao final, decidir. Mas, obviamente, que aqui tudo vai ter que ser analisado e adequado ao caso concreto, ok? Então, quando a gente fala de uso anormal da propriedade, a gente tem que se preocupar com essas questões, mas todas elas têm que ser levadas em consideração o caso em concreto. Tudo bem? O último ponto que eu queria conversar com vocês é a diferença da chamada passagem forçada e da servidão. Primeira diferença, passagem forçada é um instituto de direito de vizinhança. O que isso significa? Que aquelas características que a gente conversou lá na primeira parte desse vídeo vão se aplicar à passagem forçada, ou seja, ela decorre de lei, ela não precisa de registro e ela é uma obrigação propter rem. Já a servidão é um direito real sobre coisa alheia que a gente vai conversar um pouquinho mais pra frente. Aqui nós temos a confusão, né, que pode ocasionar com passagem forçada é da chamada servidão de passagem. Quais as características da servidão? Bom, em primeiro lugar, precisa de registro, né? Então a gente vai conversar aqui os direitos reais sobre coisa alheia, todos eles, com uma exceção, que a gente vai conversar também, eles necessitam de ser registrados e com a servidão não é diferente. Além disso, e talvez a característica mais importante que diferencia a passagem forçada e servidão, é que a servidão é convencional, ou seja, ela parte de um ato de vontade dos donos de ambos os prédios para acontecer. A gente tem uma possibilidade de uso capião da servidão, que aí se daria, né, contrariamente à vontade do outro, mas isso a gente vê mais para frente. Ok? Então, a passagem forçada ela é obrigatória, ela decorre de lei, talvez essa é a característica mais importante, enquanto a servidão de passagem não, ela é convencional, ela decorre da vontade, ela não decorre de um ato estritamente legal, mas da manifestação de vontade de indivíduos, para criar uma comodidade. Então, a servidão de passagem ela é uma comodidade, uma vantagem de um prédio em relação ao outro,
enquanto a passagem forçada não, ela é uma obrigação. Então há essa imposição de que um determinado prédio forneça a passagem para o outro. E aí, quando a gente fala em passagem forçada, um termo importante a respeito disso é o que a gente chama de prédio encravado. Então, nós temos essa necessidade de passagem forçada quando temos um prédio encravado. Prédio encravado é aquele que não possui saída por nenhum lugar. Ele teria que necessariamente passar por alguma outra propriedade privada para ele sair na via pública. Então, ele não tem nenhuma saída para a via pública sem passar por alguma propriedade privada, ok? Isso é o prédio encravado. A doutrina vai falar em encravamento absoluto e encravamento relativo. O que é isso, né? Encravamento absoluto é aquela que não há nenhuma possibilidade de passagem e o relativo é aquela que até há uma possibilidade de passagem, mas ela é difícil acesso ou muito custosa, etc, etc. O STJ tem entendido, tanto faz aqui, né? Absoluto ou relativo, a gente vai aplicar aqui a passagem forçada, ok? Apesar de a gente ter entendimentos do STJ no sentido de que a passagem forçada pode acontecer em encravamentos relativos, esse não é o entendimento majoritário na doutrina, então a gente precisa tomar cuidado com isso. Beleza, pessoal? Então, por hoje, a gente viu a parte de direito de vizinhança, características dos institutos de direito de vizinhança, vimos sobre o uso anormal da propriedade e conversamos um pouquinho sobre a diferença de passagem forçada e servidão de passagem, ok? Um abraço e até a próxima!